Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler? O tema da pregação, da mensagem de hoje é o julgamento precipitado. Raramente nós fazemos isso, na verdade a gente nem gosta, mas hoje vamos fazer. Fala para o seu irmão aí do lado e diz: essa é para ti, irmão. Olha, uns falaram melhor ainda, falaram seu outro lado e disse: essa é para mim. Muito bom. Julgamento precipitado. Mateus 7, do 1 ao 5. Vamos ler? Amém. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém? Amém. Irmãos, começamos hoje a sexta e penúltima subdivisão do Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Esse que é um dos principais sermões registrados que Jesus proferiu no seu ministério terreno. E, por assim dizer, o tema central desse Sermão do Monte é sobre o Reino de Deus. Esse é o tema central. Jesus está ali falando do Reino de Deus, ao mesmo tempo contrastando com o reino desse mundo, com esse sistema caído. Jesus está apresentando. É como se fosse uma grande campanha eleitoral. Jesus está ali mostrando seu plano de governo. Jesus está mostrando as suas propostas, como é o seu reino, o seu governo, e com isso está contrastando, comparando com o que tem por aí. Então nós já vimos aqui, nessas pregações do Sermão do Monte sobre o reino de Deus, nós vimos sobre o caráter, várias pregações, vimos sobre a influência, vimos sobre a justiça, vimos sobre a devoção, e vimos sobre a ambição do cidadão do reino. Agora nós vamos começar a ver sobre os relacionamentos do cidadão desse reino. Vão ser 4 pregações sobre os relacionamentos do discípulo, daquele que nasceu de novo. Hoje, sendo fiel ao texto que nós acabamos de ler, então nós vamos falar sobre os julgamentos precipitados. E para a gente começar a entender o texto e o que eu quero falar hoje aqui, a gente precisa conceituar esses termos. Julgamento precipitado. Então, julgamento ou julgar é a ação de você emitir a opinião sobre alguma coisa. É a ação de você supor algo. Você está emitindo um juízo sobre a roupa de alguém, o juízo sobre o carro, o juízo sobre a maquiagem, sobre o relacionamento. Isso é um julgamento. Então, é esse ato de emitir uma opinião ou supor algo. Como seres racionais que somos, trata-se da capacidade de analisarmos uma determinada situação e então emitirmos um parecer, e então fazermos uma crítica a respeito. Isso é uma característica estritamente humana, gente, porque somos seres racionais, e tudo ok. Não há um problema necessariamente nisso. Isso, nós temos essa capacidade porque somos racionais, semelhantes àquele que nos criou. Então, por sermos racionais, nós temos a capacidade de emitir juízos, fazer críticas, ponderações. Até que ok. O problema aqui levantado por Jesus trata-se da corrupção dessa capacidade.
Trata-se da corrupção dessa faculdade. O problema não são os julgamentos, mas o problema são os julgamentos precipitados. E o que é algo precipitado? É algo irrefletido. É algo que você faz apressadamente, de maneira impulsiva, afobada. Julgamentos impulsivos predominam nos relacionamentos desse mundo caído. Mas o cidadão do reino, o filho de Deus, o discípulo de Jesus, aquele que nasceu de novo, não deve, não pode ser alguém à semelhança das pessoas desse mundo. O cidadão do reino de Deus, ele não deve emitir julgamentos precipitados a respeito das pessoas e das situações. Ele precisa ser diferente, é o que Jesus está dizendo. Amém? Amém. Por quê? Porque essa atitude de emitirmos julgamentos de maneira afobada, sem reflexão, são atitudes que corroem, são atitudes que afastam, é uma atitude que destrói relacionamentos. Nós, como cidadãos do reino, precisamos ser o modelo, precisamos ser o padrão desse reino, com o objetivo de atrairmos, gente, as pessoas que estão fora desse reino, com o objetivo de atrairmos as pessoas que estão nas trevas para a luz, diante de um procedimento, de um caráter, de uma devoção, de uma influência, de uma ambição, que é diferente daquilo que já está aí, que é corrompido e caído. E esse mau hábito de julgarmos precipitadamente é péssimo para essa missão que Deus nos deu. Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos que atrair as pessoas para o reino. Nós temos que atrair as pessoas para nós e de nós para Jesus. Amém? Amém. E esse hábito, essa atitude do julgamento precipitado é péssimo para essa missão. Porque ela acaba gerando constrangimentos. Ela afasta, como eu falei, ela repele as pessoas ao invés de atrair. Alguns exemplos de julgamentos precipitados. Você provavelmente deve já ter experimentado, já deve ter praticado e recebido. Mas vou falar alguns aqui que eu lembrei meus e alguma história. Certa vez, um amigo meu, sempre é o amigo do amigo, né? Certa vez, um amigo meu, e é verdade isso mesmo, mas isso é coisa de adolescente, eu lembro disso. Nós na rua, aquela turminha ali, fazendo chacota, incomodando na rua, fazendo pirraça, e de repente um amigo viu uma senhora assim, a uns 30 metros, e hoje ele já gritou: "Nossa, olha aquela mulher! Que mulher mais feia e esquisita!" E o rapaz do lado, né, falou: "Ah, tá, é minha mãe." Uma vez, essa é o amigo do amigo, né? Uma vez também no consultório, eu tive que mudar um pouquinho meu procedimento, porque tem algumas perguntas na anamnese, no exame do paciente, que você precisa fazer. E aí a paciente estava lá, e eu olhei para ela, e já olhando para o frasco, já deduzi o conteúdo. E ela ali na cadeira, e aí eu tinha que fazer anestesia, eu perguntei para ela: "Quantos meses de gestação você está?" E ela disse: "Não estou grávida, só gordinho." Terrível, né, para as mulheres isso, né? Ela estava com uma bela, uma gordinha, com uma barriguinha que parecia mesmo gravidez. Nunca mais fiz abordagem por esse ângulo. Foi um julgamento terrível, único, precipitado, constrangedor, uma vergonha. Vontade de fugir e deixar ela limpa os olhos. Quantos aqui já disseram, ao ver uma pessoa, ao conhecer uma pessoa, quantos aqui já disseram: "Não fui com a cara desse aí"? Algo me diz que não é boa pessoa. Mas depois de conhecer melhor a pessoa, encantou-se por ela. E então você viu que o seu julgamento foi péssimo e você estava muito longe da verdade. Já passou por essa?
Escuta essa história ainda sobre julgamento precipitado. É uma história. Tudo começou quando um médico foi chamado às pressas ao hospital para fazer uma cirurgia num garotinho. Depois de receber o chamado do hospital, o médico trocou de roupas rapidamente, chegou ao hospital em alguns minutos e seguiu direto ao centro cirúrgico. Ao chegar no local, encontrou o pai do garoto andando de lá para cá no corredor, esperando por ele. Ao ver, o pai gritou: "Por que você demorou tanto? Você não sabe que a vida do meu filho está em perigo? Você não tem nenhum senso de responsabilidade?" O médico apenas sorriu e respondeu: "Me desculpe, eu não estava no hospital e vim o mais rápido que eu pude depois de receber a ligação. E agora, por favor, se acalme para que eu possa fazer o meu trabalho." Me acalmar? E se fosse o seu filho naquela sala de cirurgia agora, você ficaria calmo? Se o seu próprio filho estivesse morrendo enquanto estava esperando pelo médico, o que você faria? Respondeu nervosamente o pai. Mais uma vez o médico sorriu e respondeu: "Faremos o nosso melhor com a ajuda de Deus e você pode rezar pela saúde do seu filho também." "Ah, dar conselhos quando não está preocupado é muito fácil", resmungou o pai do garoto. A cirurgia durou algumas horas e quando o médico saiu do centro cirúrgico feliz, deu a boa notícia ao pai do garoto: "Graças a Deus, o seu filho está salvo." Sem esperar pela resposta do pai, ele se despediu correndo. "Se tiver qualquer dúvida, fale com a enfermeira." O pai resmungou de novo: "Que arrogância! Não dava para ele esperar alguns minutos enquanto eu perguntava mais sobre o estado do meu filho?" O pai comentou com a enfermeira quando ela chegou logo após a saída do médico. Com lágrimas nos olhos, a enfermeira respondeu: "O filho dele faleceu ontem, em um acidente de carro. Ele estava no enterro quando ligamos para que ele viesse fazer a cirurgia do seu filho." E continuou: "Agora que ele salvou seu filho, voltou para terminar o enterro do filho dele." Só mais uma. Certa vez, uma mãe chegou até a sua filhinha pequena e ela tinha 2 maçãs na mão. E então a mãe, com uma voz suave e um grande sorriso no rosto, disse para a filhinha: "Filhinha, dá uma dessas maçãs para a mamãe comer." A menina parou, olhou para as 2 maçãs, pensou um pouquinho e então deu uma mordida em cada uma das maçãs. A mãe fechou o rosto, recolheu o sorriso e tentou não demonstrar a decepção pela ação da filha. E então a filha olha para a mãe com um sorriso no rosto e diz: "Ó, mamãe, essa é a mais doce." Queridos, moral da história: pouco importa os seus anos de vida, a sua expertise humana, o seu tal sexto sentido. Esperemos um pouco mais antes de fazer os julgamentos. Dê aos outros o privilégio de poder se explicar. Às vezes, a ação pode ter sido até errada, mas você vai descobrir que talvez a motivação era boa. Um antigo e sábio ditado dos índios Sioux dizia: "Nunca julgue o seu próximo antes de ter andado 7 dias com as suas sandálias." Que você não sabe, afinal, aonde está apertando, você não sabe onde faz calo, onde machuca. Antes de criticar, irmãos, é isso que Jesus está querendo nos ensinar a respeito de relacionamentos. Antes de criticarmos, de julgarmos e condenarmos as pessoas, nós devemos nos colocar no lugar delas e tentar buscar entender os sentimentos mais profundos que envolvem aquela situação e talvez a tomada de decisão que a pessoa teve.
Você não será bom de relacionamento se julgar precipitadamente as pessoas. E por isso, Jesus advertiu enfaticamente os seus discípulos. Ele disse: não julgueis. Irmãos, não julgueis. Não censure os outros de maneira irrefletida, tão rapidamente. Não confie nos estereótipos apenas. Não julgue o conteúdo pelo frasco, pois assim você vai criar um padrão doentio nas suas relações. Você vai estabelecer uma via de mão dupla de julgamentos apressados, porque a Bíblia diz no versículo 2 aqui: porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos com a medida que medir. Então você, apressado nos julgamentos, vai ter também essa medida de relacionamento. E vai criar ali um relacionamento doentio. Você vai então perder aqueles a quem Deus te chamou para ganhar. Essa atitude ainda fará de você uma pessoa antipática, sem empatia e metido. Agora, presta atenção, agora muitos usam esse texto como um cala-boca. Quando alguém vem corrigir, quando alguém vem chamar a atenção, quando alguém vem falar de alguma falha, alguma situação que a pessoa precisa vigiar e prestar atenção, a pessoa já salta: ih, irmãozinho, está me julgando. Olha, Jesus disse para a gente não julgar as pessoas, está me julgando, irmãozinho. Então, esse texto não é um cala-boca, não. Então vamos começar por aqui. O que Jesus não estava dizendo quando disse não julgueis? O que Jesus não estava dizendo? Primeiro, Jesus não quis dizer que você não pode seguir a vocação da magistratura. É básico, mas olha que já teve gente grande na filosofia antiga que achava que um cristão não poderia se tornar um juiz, um magistrado, seguir essa carreira ou passar em concursos na área do direito. Então Jesus não quis dizer isso, pelo contrário, Jesus deseja que o mundo seja ordenado e a justiça seja estabelecida, e para isso precisa de juízes. Segundo, Jesus não quis dizer que você não deva lutar e buscar ter um padrão moral elevado em relação ao mundo ou às pessoas ao seu redor. Se você tiver um padrão elevado, assim você vai olhar de cima para os outros que têm um padrão mais baixo. Então melhor é ficar todo mundo nivela por baixo. Jesus não quis dizer que você não deveria buscar um padrão elevado para a sua vida. Terceiro, Jesus não quis dizer que devemos suspender as nossas faculdades de críticas em relação aos outros. Tipo, fechar os olhos para os erros dos outros. Os outros estão errados, mas eu não posso julgar, então eu vou fechar os olhos para os erros. Vou fingir que não estou vendo as falhas. Jesus não quis dizer isso. E último, Jesus ainda não quis dizer que devemos nos abster de todo e qualquer tipo de crítica e nos recusar a fazermos diferenciações entre certo e errado, entre bem e mal. Jesus não quis dizer isso quando disse não julgueis. Presta atenção, irmãos. Não era isso que Jesus estava dizendo. Então esse versículo não serve para um cala-boca em todas as situações. Por que Jesus não quis dizer essas coisas? Porque se fosse isso, então, isso nos faria pessoas falsas. Nós iríamos negar a verdade. Nós iríamos fingir. Nós iríamos negar a realidade. Porque também Jesus não quis dizer isso, porque isso iria contra a própria imagem de Deus. Deus nos fez a semelhança deles. Deus é um ser moral e nós não podemos
ser amorais, negar a moral. Ou seja, nós fazemos juízos éticos. Faz parte do ser humano. Jesus não quis ensinar essas coisas que estão ali projetadas, porque isso seria contrário, inclusive, a todo o Sermão do Monte, onde Jesus está contrastando o mundo com o reino de Deus. E para fazer um contraste entre o mundo e o reino de Deus, é necessário julgar. É necessário estabelecer juízos de valor. Então, queridos, para ser uma pessoa relacional, para ser uma pessoa boa de relacionamento, e esse é o que Deus espera de um cidadão do reino, para você construir pontes fortes, para você estabelecer relações confiáveis. Jesus ensinou nesse texto que o cidadão do reino precisa evitar dois caminhos que são prejudiciais para esse objetivo de termos bons relacionamentos. Você precisa evitar dois caminhos e você precisa seguir um caminho certo que é bom para os relacionamentos. Você nega dois, evita dois caminhos, mas você trilha um. Vamos ver isso? Primeiro, Jesus ensinou que os seus discípulos não devem agir como juízes. Os seus discípulos, seus seguidores, a igreja não deve agir como juiz. Nós não somos chamados para sermos os juízes da sociedade, os agentes moralizantes. Versículo 2 diz: porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Então, eu já disse aqui agora há pouco, que Jesus com esse ensino não estava abolindo os tribunais legais e nem proibindo a crítica, por assim dizer, construtiva. Afinal, as Escrituras, irmãos, ensinam que nós devemos julgar, nós devemos admoestar o erro ou o pecado quando nós vermos no irmão ou aonde for. Nós precisamos corrigir, apontar, admoestar para que se abandone, para que as pessoas aprendam outras práticas. É o que nos diz esses dois textos e muitos outros, mas esse é o texto aqui no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, que Jesus diz que se você vir o seu irmãozinho pecando, você vai até ele. O que você vai fazer lá? Indo lá pecar também? Não, você vai até ele para corrigir. Você vai até ele, chama a atenção dele, dizendo: irmão, você está vacilando, irmão, você está pecando, irmão, você está fazendo uma coisa errada diante dos olhos de Deus. Isso não é certo. Texto clássico também de Ezequiel. Ezequiel tem vários textos que falam da responsabilidade do atalaia. E uma das responsabilidades do atalaia é que se ele vir o erro do irmão, ele tem que ir até lá e chamar atenção. Porque se ele não chamar atenção e aquele irmão morrer no erro que o atalaia não chamou atenção, então Deus vai cobrar do atalaia o sangue dessa pessoa. Agora, se ele for e chamar atenção e a pessoa não ouvir, ele está livre dessa culpa. Então a Bíblia, sim, nos chama a agir. Não nos exime de certos julgamentos e críticas construtivas. Agora, ela nos proíbe de querermos ser e agir como juiz da vida dos outros. Isso sim. Agir como juiz, queridos, é aquela atitude de abutre. É aquela atitude de urubu moral. Está sempre procurando uma carniça na vida do irmão. A pessoa pode até ter virtudes e acertar coisas, mas isso não interessa. O juiz, o abutre, está atrás do erro. Só está à procura do erro. Para jogar no ventilador, para fincar o dedo, para apontar. É aquela atitude que muitos crentes moralistas têm de inspetor, que fica só controlando a vida das pessoas e condenando, que é a ação de um juiz. Está sempre na espreita, só esperando para criticar. Tem pessoas, e muitas vezes nós estamos assim, mas tem pessoas que são assim, muito, né? Estão sempre prontas para jogar um balde de água fria nos planos e nos sonhos
dos outros. Julgam sem pensar, julgam irrefletidamente, de maneira afobada, sem sequer gastar um tempinho de reflexão, e ainda saem com essa. Para um bom entendedor, uma letra só basta. Então, o gato nem precisa vir, eu já pego ele no pulo. Irmãos, eu li um pouquinho sobre esse tema aqui das atitudes precipitadas, em todos os sentidos, não só dentro da área moral, que lida a respeito de pecado, e muitas pesquisas têm demonstrado que nós, como seres humanos, ou nossa sociedade moderna, decidimos mais rápido e com menos informações do que nós julgamos ter já como necessárias para você tomar uma decisão. Toma essa decisão, aí erra, depois vai descobrir que você ainda não tinha todas as informações necessárias para aquilo. E Jesus disse: não julguem, não condenem, não rotulem, sem ouvir, sem ponderar, sem colocar-se na situação do outro. Mais ainda, sem estar disposto a ajudar. Você vai criticar, vai falar mal? Então se coloque à disposição para fazer melhor. Amém? Para ajudar. Não rotule, não critique, não julgue, sem realmente se importar. Paulo, fazendo alusão a Mateus 7:1 em Romanos, olha só esse texto, em Romanos 14:4, Paulo diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Não está escrevendo para uma igreja. Quem és tu que julgas o servo alheio? És por acaso Senhor? És por acaso Deus sobre a vida do seu irmão? Há três razões, ou três grandes razões, irmãos, que nos fazem incapazes de julgar os outros. Por isso que nós não temos que agir como juiz. Primeiro, nós nunca conhecemos todos os fatos e nem a totalidade da pessoa que julgamos. É verdade. A gente julga muito precipitadamente, a gente é afoito em emitir conceitos, mas o fato é que você não conhece todos os fatos e nem o todo da vida, do que está acontecendo com aquela pessoa, diante de um erro que ela pode ter cometido. Barclay, teólogo, estudioso do passado, disse: o homem de temperamento tranquilo, calminho, não conhece as tentações daquele a quem ferve o sangue e se inflama de paixão diante do menor motivo. O homem que foi educado em um lar decente não conhece as tentações de quem se criou onde o mal caminha solto pelas ruas. Quem tem a bênção de pais cristãos não conhece as tentações de quem leva sobre si a tara de uma herança pecaminosa. Irmãos, nós nunca conhecemos todos os fatos e nem a totalidade. Então segura o julgamento, respira um pouco, colhe mais informações, ouve, amém? Desconfia das suas conclusões. Segundo, é quase impossível julgar de maneira absolutamente imparcial. Quando emitimos conceitos, já saímos rotulando e condenando. É difícil você fazer isso sem você tomar um partido. Terceiro, ninguém é suficientemente bom para julgar os outros. Por isso que nós
não temos as qualificações suficientes e necessárias para querer ser juiz sobre a vida dos outros. Só Deus que conhece os corações. Só Deus sabe o quadro completo, a história, como lemos ali, desde o ventre, os problemas psicológicos, emocionais, traumas, tudo que envolve a pessoa. E só Deus é que é imutável e impassional, pode ser capaz de julgar imparcialmente. Só Ele pode ser perfeito juiz sobre as relações humanas, todas elas. Julgar e condenar precipitadamente os outros é perigoso, é brincar de Deus. Quando julgamos, nós nos sentamos no trono, no lugar de Deus. Cuidado, irmão. Enfim, não julgar não é uma exortação para sermos cegos para os erros dos outros, mas sim um incentivo a sermos longânimos, pacientes, generosos. Não julgar não é deixar de lado o poder crítico que nos distingue dos animais, mas é renunciar à ambição de querer ser Deus, colocando-se como juiz sobre os outros, sobre o seu semelhante. Esse, Jesus está dizendo, é um péssimo caminho para as relações. E eu chamei você para ser um embaixador, eu chamei você para ser um evangelista, eu chamei você para alcançar aqueles que estão perdidos. Você tem que se relacionar com eles. Segundo caminho que nós devemos evitar se quisermos ter bons relacionamentos. Jesus ensinou que os seus discípulos não devem ser hipócritas. Versículo 13, 4. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave, um tronco no teu? Segunda coisa que é muito prejudicial nas relações humanas e que nós devemos evitar é a hipocrisia, a falsidade, a dissimulação. Procure ser e viver o padrão do reino que você cobra dos outros. Procure ser e viver o padrão do reino de Deus que você cobra dos outros. E para ilustrar isso, Jesus fez uma pequena analogia sobre corpos estranhos nos olhos das pessoas. Quem aqui já entrou um cisco que não foi aquele cílio, aquela coisinha que você tira rápido, mas incomodou, ficou o dia inteiro, que irritou, que foi ruim aqui? Quem teve uma experiência bem desagradável de um corpo estranho no seu olho? É ruim, não é? É irritante, assim, te tira mesmo do eixo, é bem xarope. Jesus está falando aqui sobre os ciscos ou pequenas lascas, porque ele está falando de madeira, né? Ciscos ou pequenas lascas de um lado, que pode entrar no olho de alguém, ou de outros que existem verdadeiras traves. E Jesus aqui usa uma hipérbole, ele diz verdadeiros troncos. Tem uma árvore no seu olho. Jesus estava expondo, irmãos, quanto que é ridículo querermos se intrometer ou fazermos juízos da vida dos outros e dos erros dos outros, sendo que você mesmo apresenta os mesmos ou piores erros. Como você critica ou quer tirar o cisco, a lasquinha de madeira do olho do outro, se você tem um tronco no seu? Como quem diz, vai te enxergar, né? Presta atenção, vai se olhar no espelho, camarada.
sendo sujo, vai querer falar do mal lavado? Queridos, num certo sentido, todos somos pecadores. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, diz: não há um justo, nenhum sequer. Eu não sou bom o suficiente para ser juiz sobre a vida dos outros. Somos todos pecadores, todos passíveis de cometer as mesmas falhas que criticamos. Ao invés de condenar tão prontamente, reflita, colhe informações, espera um pouquinho, não olha só para fora, olhe-se também no espelho. Romanos capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, você que julga os outros, és indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Via de regra, irmãos, para os nossos erros, a gente procura com lupa, né? A gente acha que eles são muito pequenininhos, a gente procura com lupa, mas dos outros a gente usa holofotes, lente big, grande. Por que temos essa tendência de exagerar as faltas dos outros e diminuir a gravidade das nossas? Por quê? Mesmo você sendo cristão. Por quê? Porque temos uma visão, se você ainda tem essa tendência, porque nós temos uma visão distorcida do pecado. Nós temos uma visão distorcida da gravidade da queda. E tão terrível foi, e quão podre é a natureza humana, que ainda é a sua, por mais de redimida e justificada, ainda é um pecador. O ponto é que meus pecados são tão graves quanto de qualquer outra pessoa. A Bíblia diz em Tiago 2,10 que aquele que é fiel a toda a lei, que aquele que é super Caxias, que aquele que vive para fazer tudo certinho, de fato faz tudo certinho, ele é fiel a toda a lei, mas falha em só uma, mas falha em só um ponto, se torna culpado de todos. Um pecado apenas, e muitos pecados, irmãos, geram a mesma condenação diante de um Deus que é extremamente santo. Uma pessoa privada de pecado, e você que se acha moralmente superior, ambos estão no mesmo barco. Ambos somos igualmente pecadores perdidos diante da santa ira de um Deus que é puro. Ambos, aquele que só pecou e que falhou num ponto, e o que falha em todos os pontos, ambos não podem salvar as suas vidas por si mesmos da justa ira de Deus. Ambos precisam desesperadamente da graça de Deus para a sua salvação. Por ambos, e na mesma medida, Jesus foi crucificado na cruz. É tão ridículo essa situação aos olhos de Cristo que ele disse no versículo 5: hipócritas. Hipócrita era como se chamava o artista de teatro que fingia, que não vivia a realidade. No teatro ele estava interpretando, fingia ser algo que não era. Hipócritas. E o pior é que aqui é um tipo de hipocrisia camuflada de espiritualidade.
É um tipo de hipocrisia que até parece aos olhos de outro de bondade. Afinal, ele tem um tronco no olho. Mas olha que legal que ele é. Que pessoa bacana. Ele está ali preocupado em tirar o cisco. Ele quer ajudar. Uma hipocrisia com cara de bondade. E diante dessa hipocrisia com cara de bondade, acaba mascarando o seu egoísmo. E você acaba se sentindo moralmente superior aos outros que erram. O que devemos fazer, diz o texto? Nós precisamos, irmãos, ter o mesmo padrão que aplicamos sobre os outros, aplicado a nós mesmos. É isso. É o que Jesus mais ali na frente, nós vamos pregar ainda, aqui nessa série dos relacionamentos dos cidadãos do Reino do Céu, que está ali no versículo 12 do capítulo 7, é a regra de ouro. Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Ou faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Você não gostaria que as pessoas te julgassem precipitadamente. Eu erro, você erra, e quando eu errar, você espera que os outros ouçam, entendam, tenham misericórdia. Não gostaria? Nós gostaríamos. Então é assim que a gente tem que agir com o outro. O que precisamos fazer? Precisamos ter o mesmo padrão que aplicamos aos outros, a nós mesmos. Precisamos avaliar nossa vida antes de atentar na vida do outro. Antes de esbravejar, de enfurecer, de botar o dedo, de apontar, epa, eu não posso esquecer que eu também sou um pecador. Talvez eu não tenha cometido, eu não cometo mais esse pecado, mas eu já cometi, não cometo mais, mas eu tenho outros, e Deus sabe dos outros que eu tenho. Então precisamos olhar para as nossas vidas, Deus está dizendo, precisamos remover o tronco que está no nosso olho, para então ajudar a remover o cisco do olho do outro. Irmãos, clichê, né? Lembre que toda vez que você aponta o dedo para alguém, você tem 3 dedos voltados apontando para você. Amém? É verdade, isso é para a gente se lembrar que também somos pecadores. E se você se lembra que você é um pecador, os seus juízos não são tão severos. Você não joga as pessoas na lata do lixo. Você não sai condenando, porque ao jogar alguém no lixo, você se joga junto, porque você também é dessa raça. Tenha um olhar misericordioso. Tenhamos um olhar gracioso. Lembra? Somos todos pecadores. Não trate os outros como se você fosse superior, porque não é. Não é. Qual a diferença nossa de um pecador podre nos seus pecados no mundo? O evangelista diz que a única diferença é que nós sabemos aonde tem pão e eles não. Nós sabemos onde está o pão da vida. Amém? Amém? Claro que a ação do Espírito de Deus na sua vida tem ajudado você a crescer. Isso chama-se santificação. Tem pecados que você não faz mais, né? É o Espírito agindo em você. Mas um pecado na sua vida te põe na mesma situação daquele que tem 1000. Então, não te iluda. Nós não somos superiores. Amém? Amém. Glória a Deus. E glória a Deus mesmo, porque senão a gente ia se ensoberbecer e perder o fio da meada, perder o pão, perder o caminho de vista, e você ia achar que você poderia se salvar a si mesmo, e no final da história ia ficar para trás. Então você sabe que você é pecador, e sabendo que você é pecador, você não desgruda do Salvador. Você não confia em si mesmo. Amém? E com essa perspectiva você entende o Evangelho. E você se torna um ser gracioso sobre o outro, porque de graça você tem recebido. Amém? Amém. Se você se enxergar com honestidade, isso vai ajudar você a ser mais empático, mais misericordioso e bondoso com aqueles que estão no erro.
E isso vai ajudar você a se aproximar com mais amabilidade e humildade das pessoas, atraindo elas a Cristo que brilha em você e nesse amor que você está transmitindo. Amém? Terceiro aqui e último, então, 2 atitudes para evitar: agir como juiz e a hipocrisia. E agora o caminho que devemos escolher para termos bons relacionamentos. Jesus ensinou que os seus discípulos devem agir como irmãos. Amém? Amém. O versículo 5 diz: tira a primeira trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco de quem? Do teu irmão. Jesus, ao proibir o juízo condenatório e a hipocrisia, não está dizendo: cada um cuide da sua vida. Não, irmãos. Jesus não está dizendo isso. Ou não se meta na vida do outro. Claro que não. Jesus não está dizendo isso. Não estamos isentos das responsabilidades de irmãos. Se o teu irmão está no pecado, se o teu irmão está no crime, se o teu irmão está na droga, você como irmão do sangue, você não vai lutar por ele? Você não se importa em que ele melhore, que ele cresça? Então nós não estamos isentos das reciprocidades que a palavra de Deus diz que nós precisamos praticar. Não estamos, irmãos. Nós vivemos a nossa fé, ela existe e é desenvolvida em comunidade. Nós somos uma grande família. E esse é o grande propósito, é o propósito eterno de Deus. Deus sempre quis ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Nós somos a grande família do Senhor. Então, se o seu irmão estiver em erro, Mateus 18, como eu falei, você vai até ele, confronta, fala, ajuda, irmãos, não faz isso, está errado, sai dessa, o inimigo está te enganando, isso vai ser pior. Amém? Nós devemos sim exortar, admoestar, ensinar, corrigir, sempre que necessário, em espírito de amor e humildade, sabendo que não se trata de um ser, de alguém que é superior, mas de um igual. Amém? Afinal, se você não se importar com o irmão, irmãos, um cisco no olho incomoda, não incomoda? Incomoda. Quantos de vocês já não pediu para alguém dar uma sopa? Para alguém ajudar? Quem aqui já não caiu uma serragem? Serragem é complicado. É ruim. Quem já não caiu no olho? É horrível. E se você não se importar e ajudar o seu irmão que tem um cisco no olho, então você está negando os princípios do reino. Você não está praticando um ato de amor se você se nega a tirar o cisco. É uma ação incompatível com o amor fraternal que Jesus ensinou e nos chamou a viver, não é? Nosso dever não é deixar o irmão e que ele se dane nos seus erros. Nosso dever é ser irmão, é servir, amém? E às vezes você serve chamando atenção, corrigindo, admoestando, trazendo para a luz, amém? Então Jesus não está censurando a crítica construtiva, ele está censurando a crítica que não é acompanhada de autocrítica, a crítica sem critérios, que não é capaz de enxergar os seus próprios erros. Você deve tirar a trave do seu olho, sim, mas também precisa se importar com o cisco no olho do seu irmão. Então julguemos com autocrítica, sem pressa nas conclusões, procurando entender o outro, colocando-se no lugar dele. Julguemos com amor fraternal, como um irmão a outro irmão, cheio de graça e misericórdia, como gostaríamos que fosse com a gente.
Irmãos, esse é o caminho a ser seguido pelos cidadãos dos céus, para ter bons relacionamentos. Em todas as situações e momentos, no que diz respeito aos relacionamentos com outras pessoas, o cidadão dos céus, primeiro deve evitar colocar-se como juiz na vida dos outros, sendo um condenador severo. Segundo, deve evitar a posição de hipocrisia, onde você condena aquilo que faz. E terceiro, deve agir como um irmão, que ajuda, que cresce, que vai lá e remove o tronco, porque quer ajudar de maneira melhor e mais eficiente os outros. Amém? Amém. Esses são os princípios nessa primeira pregação sobre os relacionamentos no reino de Deus que nós temos a passar aqui desse texto. Eu quero convidar você então a orar. Amém? A partir desse texto, do que você ouviu, do que o Senhor falou com você, do que você vê na sua vida, vamos orar. Senhor nosso Deus, a sua palavra nos exorta. A sua palavra nos exorta porque o Senhor nos pegou na beira do caminho. O Senhor nos pegou sujos, podres, em nossos pecados, cheios de maus hábitos, cheios de práticas erradas. E o Senhor está nos santificando, o Senhor está nos lavando. Deus, dia após dia, domingo após domingo, pregação após pregação, Deus nos fazendo mais parecidos com Jesus, para a glória do Teu nome. Agora nos ajuda a refletirmos a beleza do Senhor, ajuda-nos, Senhor, a refletirmos os princípios do reino nos relacionamentos que nós temos na terra, de maneira que as pessoas sejam atraídas a Ti. Socorre-nos, porque não é fácil. A carne, a ira, Deus, os maus hábitos. Ajuda-nos, Santo Espírito de Deus, a vivermos nessas verdades. Ajuda-nos a sermos humildes. Não nos deixe esquecer, Deus, que ao vermos o erro do outro, Deus, não venhamos acharmos melhor, porque também somos pecadores. E então, quando nos aproximarmos para ajudar, possamos, Deus, agir, Deus, com graça, com misericórdia, em nome de Jesus, para de fato abençoar o irmão. Ajuda-nos, Senhor, temos muito a crescer em todas as áreas de relacionamento fraternal na igreja, nos casamentos, nos relacionamentos de amizades, no trabalho, Deus, em todos os sentidos. Socorre-nos e ajuda-nos a demonstrar o reino por meio de nossos relacionamentos. Ajuda-nos a não sermos precipitados em nossos julgamentos. Em nome de Jesus. Amém.